Praise the Lord, aleluia, bem-vindos à nossa leitura da Rapsódia de Realidades. Nada melhor que começar a semana com o pé direito e a mente mergulhada totalmente na Palavra de Deus. A melhor comida para a alma, se não para o espírito aí. Com esta semente na sua vida, só pode colher bons frutos, aleluia. Glória a Deus. Vamos aqui à nossa Rapsódia de hoje, que tem como título: Aceita apenas o que vem de Deus. Glória a Deus. Nosso livro de abertura de hoje é João 3:27, que diz: O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Praise God. Pastor Chris diz aqui: muitas pessoas hoje ao redor do mundo pareciam não ter qualquer problema de saúde até terem feito um check-up. O médico disse-lhes que tinham diabetes e imediatamente essas informações mudaram as suas vidas. Começaram o seu sofrimento. Eles estavam bem de saúde até receberem o relatório do médico. Mas repara aqui, os dados médicos falam de um fato, mas Deus diz a verdade. Glória a Deus. A verdade de Deus sobre a tua saúde é esta: se Cristo está em ti, embora o teu corpo possa ter assolado por doenças ou enfermidades, o Espírito Santo que atravessa o teu corpo inundará com vida divina, livrando-te de toda a enfermidade. Glória a Deus. Aleluia. Entende quem és? Tu és nascido de Deus. Tu és uma nova criatura em Cristo. A vida que existe em ti é a vida do próprio Deus. Aleluia. Não é o gênero que fica doente. Glória a Deus. É chamada de a vida imortal. É incorruptível. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Cristo continua a dizer aqui: mesmo que tenhas nascido com um problema no sangue ou no coração, já estás curado. Glória a Deus, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17-18: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus. Aleluia. Praise God. A velha vida ou natureza que poderia estar doente foi suplantada pela vida de Deus. Aleluia. Além disso, a Bíblia diz em Mateus 8:17: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Aleluia. Jesus fez isso. Glória a Deus. Ele já levou para longe de ti todas as enfermidades e doenças, portanto, desfruta da saúde divina. Aleluia. Pastor Cris diz aqui: não digas que tens diabetes. Tu não podes ter, porque não vem de Deus. Como uma nova criatura, tudo em ti, tudo sobre a tua vida é novo e é de Deus. Nós lemos isso em 2 Coríntios 5:17-18. Praise the Lord. A Bíblia ainda diz em Tiago 1:17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Glória a Deus. E a nossa escritura base diz: um homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Enfermidades, doenças, carências, necessidades e fraquezas não vêm de Deus. Elas não vêm do céu. Então não as aceite. Simplesmente não as aceite. Glória a Deus. As coisas que são de Deus são puras, perfeitas e de sabedoria divina. Se dói, prende ou tem trevas, não é de Deus. Rejeita-as no nome de Jesus. Aleluia. Apenas aceita e aprova em tua vida aquilo que é consistente com as provisões do Evangelho e a vontade perfeita de Deus para ti. Aleluia. Praise the Lord. Esta é a nossa rapsódia de hoje, uma palavra poderosa. Se estás aí em enfermidades, não sei, se estás a sentir o teu corpo pesado, alguma coisa não está bem em ti, agora mesmo levanta e declara que no nome poderoso do Senhor Jesus está tudo limpo, porque eu já fui lavado, todas as minhas enfermidades foram tomadas por Cristo Jesus na cruz. Eu agora devo viver em uma saúde abundante, em paz na minha vida, com a minha família, com os meus amigos. Eu só devo estar em louvor, porque esse é o meu direito, porque todas as coisas já foram liquidadas pelo sangue de Cristo na cruz. Aleluia. Esta palavra é poderosa do nosso homem de Deus, Pastor Chris Oyakhilome. Por isso que há necessidade de pessoas beberem desta palavra, ouvirem desta palavra, porque quem não conhece a palavra perece. Essas coisas só podemos encontrar nas escrituras. O homem normal não pode te dizer essas coisas. O homem normal vai te dizer o que a máquina diz, vai te dizer o que a ciência diz, não vai te dizer o que a palavra de Deus diz, porque não sabe, não conhece o princípio de Deus. Tu és um ser espiritual, feito
na imagem de Deus. Qual é o homem que pode te dizer sobre a tua vida, senão Deus que sabe sobre nós, que é o Pai e o Criador de nossas vidas? Então devemos nos submeter à palavra, vivemos pela palavra, para que as coisas mundanas não nos afetem. Glória a Deus. Então sejam abençoados por esta palavra. Vamos fazer aqui a nossa confissão, é só repetirem depois de mim. Digam: eu aceito e afirmo apenas o que a palavra diz que eu tenho. Da plenitude da palavra, recebi graça sobre graça. O meu coração está focado na verdadeira e infalível palavra de Deus. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Ele diz que eu tenho. E eu posso fazer o que Ele diz que eu posso. O príncipe deste mundo não tem nada em mim, porque estou cheio de Deus. No nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Sejam abençoados. Para mais informações sobre este livro de vida, a Rhapsódia de Realidade, o nosso anjo mensageiro, pode entrar na página do Facebook, Embaixada de Cristo Moçambique. Lá terão toda a informação sobre a nossa igreja aqui em Maputo e também saberão como obter este livro, né, para as vossas casas. Não sei, pode ser em PDF, porque temos este livro. Então entre lá, vão ter toda a informação e também saberão a localização da nossa igreja aqui em Moçambique, assim como a nível provincial ou a nível internacional. E sejam abençoados, tenham uma semana linda no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.